palavra de Deus nos fala em Mateus 21, a partir do verso 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos que ali vendiam e compravam, derrubou a cadeira dos cambistas, as mesas que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes as maravilhas que Jesus fazia, indignaram-se e perguntaram: não vês o que estes estão dizendo? Sim, respondeu Jesus, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Muito se fala sobre adoração hoje em dia. A gente vê muita gente louvando a Deus, cantando, mas muito poucos adorando. E todas as vezes que eu falo a respeito de adoração, eu penso que a adoração precisa ter esses 3 passos que Jesus mostra aqui em Mateus 21. O primeiro passo é a purificação do templo, que somos nós. A paz do templo, a santificação, a pureza do templo. Jesus purificou o templo, mesmo usando o azorrague, né? Ele não poupou o azorrague, mas ele purificou o templo. O segundo momento, Jesus traz o poder de Deus, gerando cura, para só então manifestação haver o perfeito louvor. E a gente sente que hoje em dia as pessoas querem o perfeito louvor, mas não querem o azorrague da purificação. As pessoas querem o perfeito louvor, mas muitas vezes não entram dentro do mover do Espírito através da cura, mas querem o perfeito louvor. Você como um dos ícones nesse país do perfeito louvor, e eu experimento isso junto com você já nessa nossa geração há muitos anos, né? Estou vendo você com um livro que sabemos que é um livro que fala muito a respeito disso. Fala um pouquinho para a gente disso aí. Bem, primeiramente quero enfatizar esse texto, né? Trazer uma ênfase sobre ele, de que é um dos textos mais primordiais sobre louvor e adoração, porque primeiro é falado por Jesus. Isso. Foi uma atitude, foi um caminho que Jesus fez de purificação, de demonstração do poder de Deus, e depois dizendo: olha, está saindo perfeito louvor da boca dessas crianças. O que levou Jesus a falar que da boca dos pequeninos? E ali Jesus não estava falando só de crianças, porque não deviam ter muitas crianças, ele estava falando dos pequenos, dos pobres de espírito, daqueles que eram considerados pequenos na sociedade hebraica daquela época. Estava falando que aqueles simples de coração, aquele que tinha simplicidade na sua maneira de ser e de pensar, estava trazendo diante de Deus alguma coisa pura, alguma coisa que era audível aos ouvidos de Deus. O perfeito de Deus não é o perfeito humano, primeira coisa. O perfeito louvor, aquilo que a gente imagina que seja um perfeito louvor, isso eu enfoco muito bem nesse livro que eu estou lançando agora, Adoração, quando a fé se torna amor, que o perfeito para Deus não é o perfeito que é para nós. Nós, o perfeito, a gente acha que é aquilo bem produzido, bem feito, com uma plástica bonita, com iluminação, com boa gravação, com boa produção, que pode ser aproveitado de alguma forma midiaticamente. Aqui mesmo, né, a gente quer uma coisa perfeita, bem gravada, bem produzida, mas o perfeito para Deus é o que é gerado no coração. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o interior muito antes de ver o exterior. Tudo no exterior que nós enfocamos, que seja louvor, seja perfeição, seja adoração, seja aceito para Deus no nosso exterior, tem que ser primeiramente aceito no nosso interior, dentro do nosso coração, a motivação. Daí vem o que é a verdadeira adoração, o que é o verdadeiro louvor. É quando a nossa fé, que é uma simples crença, vai se tornando um amor genuíno, verdadeiro a Deus, o qual Deus tem a perfeita leitura, o qual Deus sempre pode ver: este me ama, este é o que me ama. Jesus fala isso, quantas vezes Jesus fala: esse é o que me ama, quem guarda as minhas palavras, quem pratica, quem vive, quem vigia na sua vida, quem vive essa vida de adoração, de separação, de santificação, este é o que me ama. Então esse perfeito eu pontuo como uma das coisas principais, e junto isso com o que Jesus falou: vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Existe uma procura de Deus, juntando com 2 Crônicas 16:9, quando a palavra diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então esse totalmente do Senhor é o que traz a perfeição. Não tem outra coisa do que a exclusividade que podemos ter de ter um coração voltado para Deus, que ama ao Senhor, que quer fazer a vontade de Deus acima de qualquer outro interesse. Isso é ser totalmente dele. Então o perfeito que Deus viu naquelas pessoas lá, clamando, glorificando, exaltando a Deus, era o perfeito do coração, porque nelas tinha a autenticidade. Essa autenticidade, para mim, é a coisa mais importante na busca dessa perfeição. Quando Deus ordenou as ofertas de manjares, depois de ordenar uma série de ofertas para o povo de Israel, o Senhor disse assim: quando trouxer a sua oferta de manjares, traga sem fermento. Deus queria a verdade, a autenticidade, a perfeição. É alguma coisa que não tem levedo humano. E faça também, não precisa colocar mel, não mude nem a forma nem a essência. O fermento muda a forma, o mel muda a essência. Deus quer o perfeito, o genuíno, o autêntico, o íntegro do coração de cada um de nós. Por isso que Jesus viu naquelas pessoas era o verdadeiro. Então a perfeição está no verdadeiro. Amém. Então serve para a gente aí entender que a afinação do perfeito louvor, ela começa nas cordas interiores Do coração. No batimento do e seu não coração. nas cordas vocais. Não. Quando veio para as cordas vocais, Deus já fez a leitura certa. Amém. Veio. Guarda isso no teu coração. Um abraço. E do teu Espírito que habita em mim.